Na aula de hoje a gente vai finalizar a nossa discussão sobre os campos independentes do tempo na formulação de Maxwell. A ideia aqui, para começar, né, a gente vai definir essa aula é um pouco picada, tem uma série de pequenos conceitos aqui. Alguns são mais simples, outros nem tanto. Eu vou começar falando a diferença entre o campo H e o campo B. É difícil a gente usar essa nomenclatura de forma correta, né? Eu tenho dois campos, o campo H e o campo B. Agora a diferença entre eles é basicamente uma questão de unidades, porque B é definido como sendo μ0 vezes H. Nós vamos ver que B vai estar diretamente relacionado às forças magnéticas na sequência. E esse μ0 é uma constante arrumada, né? É 4π multiplicado por 10 na menos 7 Henry por metros. Nós vamos ver Henrys dados por joules por ampere ao quadrado. Tá? É uma unidade de indutância, como a gente vai ver logo na sequência. Bom, essa quantidade, obviamente, esse μ0 aqui, ele surge porque eu tenho uma certa liberdade na hora de definir o que importa nas quantidades físicas de interesse, né? No caso do eletromagnetismo. Né? Eu tenho uma definição de carga e força que a única coisa que eu consigo medir é força no final das contas. Tá? Eu não consigo ter nenhum acesso direto à carga. Tá? E, portanto, também não tenho nenhum acesso direto à corrente. Então, o que acaba acontecendo é que eu tenho uma certa arbitrariedade na hora de definir o que exatamente eu quero, o que eu quero incorporar dentro das minhas cargas, o que eu quero incorporar dentro das minhas constantes universais. Isso foi, historicamente, acabou se optando por essa solução. Por isso que eu tenho esse valor de aqui de 4π vezes 10 na menos 7, é uma questão de conveniência matemática para dar números que sejam mais palatáveis. Tá? Não tem nenhuma... Essa quantidade aqui não vem da nenhuma medida, né? É obviamente uma constante que foi definida, as coisas foram definidas para que ela fosse assim. Bom, seguindo nessa mesma linha, eu tenho mais uma equação de Maxwell, que é uma equação agora que ela é relativamente simples, a gente não tem muita oportunidade de usá-la na prática, mas ela diz que a integral sobre qualquer superfície fechada S de B é sempre nula. Então eu não tenho nenhum equivalente a cargas pontuais para campos magnéticos. Então, os campos magnéticos eles não são gerados por o que seria o equivalente a uma carga magnética ou o que for. Tá? Eles só podem ser induzidos através de correntes. Então, não precisava ser assim. Tá? Então, esses objetos são chamados de monopolos magnéticos. E eles foram procurados, tanto teoricamente como na prática, para ver se eles existiriam. Se eles existissem, as equações de Maxwell provavelmente teriam que ser realinhadas, teriam que ser reescritas, mas na verdade seria essencialmente anexar um termo aqui, que seria uma carga magnética, e aqui seria uma densidade de carga magnética. Tá? Então, nada que o arcabouço não sofreria. Mas o ponto é que elas não existem. Tá? Ninguém sabe se isso tem uma razão fundamental pela qual elas não existem, ou elas não existem simplesmente porque no momento da criação do universo não surgiram. Então é uma questão estranha. Talvez em algum lugar do universo elas existam, e se elas existirem a gente vai conseguir medir, até ter uma teoria para elas. Né? As equações de Maxwell elas são tão genéricas que elas dão conta desse e mais alguns outros universos além do que a gente vive. Então elas são realmente objetos fantásticos. Então se existissem os monopolos eu teria um lugar para eles. Bom, então chegou uma hora de a gente fazer uma grande revisão de tudo aquilo que a gente já conseguiu gerar até agora. O que eu tenho? Eu tenho essa primeira equação aqui, que é equivalente a essa, né? E ela diz essencialmente o seguinte, que o divergente D é igual a ρV, ou seja, que
A fonte do meu campo D são as cargas elétricas. Tá? Então, isso aqui vem diretamente da lei de Coulomb. Essa equação aqui, ela decorre do fato de que eu não consigo, o rotacional de E igual a zero, ou seja, basicamente eu demonstrei isso aqui no final das contas, né? Eu mostrei que existe um potencial para ele, e esse potencial então faz com que o meu campo E seja conservativo, e portanto vale essa condição aqui. Divergente de B igual a zero é uma condição cósmica, né? Não existem monopolos magnéticos, então por isso que essa equação é zero. E essa última equação é a equação é a lei de Ampère, tá? Ela diz que a fonte dos campos magnéticos, por enquanto, no caso independente do tempo, são as correntes. Tá? Então, eu tenho 4 equações. Como eu disse para você, se eu conheço o divergente rotacional de um campo, se eu conheço o divergente rotacional de um campo, eu consigo calcular ele. Vocês notam que essas equações são desacopladas. Aqui eu tenho um mundo elétrico e aqui eu tenho um mundo magnético. As duas coisas essencialmente não conversam. A menos que eu reparar que J, né, está relacionado com ρV aqui. Tem uma relação entre J e ρV, que são o fato que as minhas correntes são geradas por cargas em movimento. É engraçado que na história do eletromagnetismo isso aqui não foi imediatamente percebido. Tá? Isso foi uma coisa que demorou bastante tempo para perceber, que o campo magnético ele era gerado por cargas em movimento. Isso não é nada óbvio que seja de fato assim. Tá? Se vocês pararem para pensar, porque quando eu passo uma corrente por um fio, não é óbvio que aquilo que está ocorrendo ali realmente sejam cargas em movimento. Tá? Isso demorou um tempo considerável para as pessoas perceberem isso. Bom, eu poderia imaginar, né, que, em analogia com o que eu tenho no caso elétrico, você não poderia escrever uma função potencial para o H. Bom, eu não consigo fazer isso porque o rotacional de H é J, mas o rotacional dessa quantidade seria zero, né? Tá? Então, o que acontece? Isso aqui é zero, e isso implica que eu não consigo definir essa quantidade a menos que eu não tenha corrente. Se a minha corrente for zero aqui, ó, tá? Eu consigo fazer que essas duas coisas sejam consistentes. A única maneira de tornar essa questão existir é que eu não tenha corrente. Mas daí aí fica um pouco sem graça, né? Pelo menos nas regiões onde não tem corrente, né? Porque é um conceito muito menos útil, digamos assim, que o potencial elétrico. Tá? Mas, então, isso tem alguma utilidade na engenharia, o pessoal usa esse conceito, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre isso. Mas eu posso trabalhar com um conceito equivalente, que é o de potencial vetor. Potencial vetor, ele vem do fato que o divergente de B é igual a zero. Então, dá para imaginar que B possa ser originado no rotacional de alguma coisa, esse A aqui, que é chamado de potencial vetor. O A, então, ele seria obtido, digamos assim, B seria obtido a partir do rotacional de A. E o que acontece é o seguinte, essa equação é consistente com a inexistência de monopólios, que o divergente rotacional é zero para qualquer campo A, e o divergente B também é zero. Então, devido ao fato que não existem monopólios, eu posso, então, aspirar, escrever essa função A. Eu não vou demonstrar isso para vocês, né? Mas eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso escrever um conjunto de equações que é bastante útil, que é o seguinte, H é 1 sobre μ0 rotacional de A. O rotacional de H é 1 sobre μ0 do rotacional de A. Tá? Então, estou aplicando o rotacional aqui. Essa expressão aqui eu posso usar uma identidade vetorial. E o fato que o divergente B é igual a zero. Juntando essas duas coisas, eu consigo escrever então que isso aqui é basicamente Laplaciano, né? O Laplaciano de A é igual a menos μ0 J. Vocês notem que aqui eu tenho uma equação para cada direção de A. Tá? Então, supondo que A tem 3 coordenadas, x, y, z, J vai ter 3 coordenadas,
x, y, z, na direção a x, a y e a z. Então, essa equação aqui me dá um conjunto de 3 equações diferenciais, que são equivalentes às equações de Poisson. Aqui eu resolvi algumas aulas atrás. Essas equações são bastante úteis, são um mecanismo bastante usual de calcular, resolver problemas em magnetismo independentes do tempo. Bom, eu não vou demonstrar, na verdade eu vou pedir para que vocês façam isso. Dá para calcular aqui, ó, dá para mostrar que A pode ser escrito em termos de como equações, como integrais aqui, e dá para fazer o caminho contrário, tá? Então, basicamente, mostrar que A é igual a isso aqui, basicamente basta mostrar que o rotacional disso vai ser igual a B. Tá? Então, deixei como exercício vocês calcularem o rotacional desse animal aqui e mostrarem que, nesse caso, vocês vão recuperar a definição de B ou de H, tá certo? Tá? Então, esse aqui é o exercício que eu vou deixar para vocês fazerem. Eu deixei na lista, incluí na lista de exercícios da aula. Tá? É relativamente fácil fazer isso, porque eu simplesmente tenho que derivar isso aqui, vou calcular o rotacional, então eu calcular a derivada de x de r, ou seja, as variáveis sem linha aqui. Eu fiz um exemplo parecido com esse, quando eu calculei o gradiente desse módulo aqui. Tá? Aqui é um pouco mais complicado, mas a ideia é a mesma, por isso que eu deixei como exercício para que vocês fizessem.